Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o último dia do livro de Amós, o último dia desse livro, desses capítulos do livro de Amós. Nós estamos no dia número 166 do ano, hoje são os capítulos 6, 7. Hoje são os capítulos 7, 8 e 9. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dia 166. No dia de hoje, Amós capítulo 7, 8 e 9. Normalmente tem algumas pessoas que dizem assim: Padre, muito obrigado por você nos motivar. Quando eu motivo vocês, eu acho que talvez seja uma graça de Deus, eu também acabo me motivando, mas essa motivação é sempre na verdade, Agora, espero que seja uma motivação, que seja um consolo e também um empurrão aí para vocês. Quem chegou até agora não vai desistir mais. Não vai desistir mais por quê? Porque os livros históricos já passaram. Agora são os profetas. Depois nós teremos os livros sapienciais, que é um deleite. E agora, profeta, o termo já diz. Temos os profetas aqui, é a correção para aquilo, é o comentário. Quando nós assistimos um jornal bom, normalmente você tem o apresentador, que ele apresenta as notícias, e aí existem algumas notícias que são mais importantes, vem um comentador e olha e faz a interpretação dele daquele fato. Então a Bíblia é isso. Nós tivemos ali um momento histórico, foi a apresentação dos fatos, e aqui nós temos os profetas, que vai entrar alguém de fora e vai fazer o comentário dos fatos. E aí muitas vezes repreendendo, para mostrar que nem tudo aquilo que aconteceu era da vontade de Deus. E nós vamos ver isso. Tantos holocaustos, a maneira dos relacionamentos, muitas vezes a maneira que pessoas mais simples eram tratadas. Então tudo isso não era da vontade de Deus. Padre, por que não foi dito antes? Agora é dito pelos profetas. E aí depois nós temos os livros sapienciais e o Antigo Testamento, que a maior parte nós já conhecemos. Então parabéns, like aí para você hoje. Claro, coloque sempre o like no nosso vídeo, mas o like para você. O like de hoje é para você, para o senhor e para a senhora que está até aqui. Alguns estão... Esses dias uma pessoa disse: Padre, eu peço desculpas, eu sou analfabeto, não consigo ler. Então, paciência, ouça e acompanhe os comentários. Mas quem não tem um problema de visão, que não tem nada que o impeça, olha, meu irmão, entra com tudo e leia. Essa é a sua missão principal para esse ano. Parabéns, que Deus te abençoe. Capítulos 7, 8 e 9. Esta é a última parte, nós temos aqui algumas visões. Visões que o profeta Amós teve sobre Israel, sobre o futuro daquele povo. E aí nós podemos dar alguns títulos para essas visões. Nós temos primeiro as visões dos gafanhotos, da seca, depois o fio de pramo, e aqui dá uma parada, é aquilo que eu falei que nós veríamos nos próximos dias, que nós estamos vendo hoje, o conflito com Amazias. Amós expulso de Betel. Então havia um santuário no norte, que era em Betel, e lá havia um sacerdote. O nome do sacerdote era Amazias. Amazias era a pessoa mais importante, ele era o sacerdote, aquele que oferecia os sacrifícios. E aí depois desse Amazias, vamos dar as palavras aqui muito claras, ele começa a ficar enciumado, que de repente aparece um profeta e começa a dizer a verdade, começa a ter mais destaque do que ele. Então Amazias, ele se rebela contra aquilo que estava fazendo Amós. E ele vai ao rei e pede a condenação de Amós. Então veja, isso acontece, dentro da igreja acontece, até em um contexto aqui que depois nós sabemos que se tornou a palavra de Deus. Nós podemos ver ali, nós estamos no capítulo 7, versículo 10. Então, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós... Olha a manipulação, olha a maldade. Amós conspira contra ti, no seio da terra de Israel.
A terra não pode mais suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado para longe de sua casa. Amazias disse então a Amós: vidente, vai, foge para a terra de Judá, para o outro reino. Come lá o teu pão e profetiza lá. Mas em Betel não podes mais profetizar, porque é santuário do rei, um templo do reino. Amós respondeu para Amazias. O que Amós respondeu? Silêncio. Não, ele falou. Qual foi a resposta? Não sou profeta, não sou um profeta, nem um filho de profeta. Eu sou um vaqueiro e um cultivador de sicômoros. Mas Javé tirou-me de junto do rebanho e Javé me disse: vai, profetiza meu povo Israel. E agora ouve a palavra de Javé. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, e não vaticinarás contra a casa de Isaque. Por isso, assim diz Javé: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, a tua terra será dividida com a trena, e tu morrerás em uma terra impura. Israel será deportado para longe de sua terra. Isso aqui é palavras do profeta, homens de coragem. Quando nós ouvimos uns profetas no tempo de hoje, sempre muitas pessoas dizem assim: olha, não é a favor do diálogo, é impositor, é uma pessoa que não aceita, não respeita o diferente. Aí tem vários comentários. O profeta é alguém que tem clareza da verdade e que tem uma fala limpa e clara e que deixa a liberdade para cada um. Então ele diz aquilo que vai acontecer devido ao pecado, devido toda aquela injustiça que estava acontecendo. Então o profeta Amós, esse Amazias, que era o sacerdote ali de Betel, ele vai, leva ao rei aquilo que Amós estava fazendo. Depois ele vai e afronta Amós. E aí vai Amós e sustenta e diz ainda mais. Sustenta e diz ainda mais. Então, grande Amós, parabéns, bravo Amós. O capítulo 8, nós encontramos ali no começo a profecia do sofrimento, que podemos chamar também o cesto de frutos maduros. Vejamos ali brevemente. Assim me fez ver o Senhor Javé, eis um cesto de frutos maduros. E ele disse: que vês, Amós? Eu disse: um cesto de frutos maduros. E Javé me disse: Israel, meu povo, está maduro para seu fim. Não tornarei mais a perdoá-lo. Os cantos do palácio serão gemidos naquele dia, oráculo de Javé. Numerosos serão os cadáveres lançados em todos os lugares. Silêncio. Se nós lemos o livro de Amós sem termos o contexto, nós não entendemos quase nada. Então, por isso que é importante primeiro ler os livros históricos. Se nós lemos Amós sem termos o contexto, nós não vamos entender quase nada. Por isso, o primeiro contexto nós já temos. E agora nós vamos ver aquilo que o profeta diz sobre aquele povo e aquela realidade. Se vocês quiserem, vocês também podem ler ali a partir... Eu gostaria de ler com vocês porque é um texto aqui que vale a pena e mostra como que eles estavam preocupados só em comércio e em dinheiro. Preocupados em comércio e dinheiro. Quando chegava o sábado, o padre vai ler agora para vocês, quando chegava o sábado, eles já estavam importando que o sábado acabasse rápido. Por quê? Para voltar a fazer comércio e ganhar dinheiro. Era lua nova, já queriam que passava rápido para voltar a produzir frutos e começarem a terem mais dinheiro. Então, era um povo que, porque tinha, claro que tinha os pobres, mas era uma descendência, um contexto próspero, que se esqueceram de Deus e estavam impregnados na ganância. O texto diz assim, versículo 4. Ouvi isto, vós que esmagais o indigente, quereis eliminar os pobres da terra. Vós que dizeis, quando passará a lua nova, para que possamos vender o grão, e o sábado, para que possamos vender o trigo, para diminuirmos o efa, aumentamos o ciclo e falsificamos as balanças esmagadoras, para comprarmos o fraco com dinheiro e o indigente por um par de sandálias, e para vendermos o resto do trigo. Javé jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecerei jamais nenhuma das suas ações, nem tremerá por causa disso a terra, não estará
de luto todo aquele que a habita, toda ela se levanta como o Nilo, é revolvida, depois desce como o Nilo do Egito. Então diz aqui até dos erros de Jacó lá no passado, mas principalmente que a injustiça, o sofrimento que aquele povo estava causando nos mais fracos, nos mais simples, Javé iria castigá-los. O profeta, sem dúvida nenhuma, ele está do lado dos mais pobres, e a igreja sempre estará do lado daqueles que mais precisam, sejam com depressão, sejam pessoas que estão sofrendo, sejam os mais pobres. O que a igreja não apoia, o que nós devemos tomar cuidado, é que muitas vezes os pobres servem de trampolim, de argumento para pessoas ganharem o poder e depois viverem como os ricos. Eu não acredito em nada, em nenhuma ideologia, nem em pensadores e nem em discurso que diz defender os pobres e quando tem o poder, tem a força, vive como um rico e vive de forma opulenta. Então, nós precisamos ter aqui algo que se chama coerência. Muitas vezes os pobres são usados por pessoas oportunistas e são usadas por pessoas que são realmente hipócritas. Então, Amós, ele foi uma pessoa que era simples, que era verdadeiro. Ele defendia os pobres não para ter o poder e viver como um rico. Ele defendia os pobres porque sabia que eles realmente eram injustiçados. Então, aqui nós temos muitas vezes discursos que falam uma coisa, mas de pessoas que falam totalmente outra. Pessoas que muitas vezes usam o pobre, porque aquele é o meio delas manterem o seu poder e manterem a sua força e também os seus altos custos e luxos. Então, Amós aqui é um grande profeta. A igreja continua sendo a favor dos pobres e lutando pelos pobres, mas vamos evitar também todo tipo de demagogia, todo tipo de hipocrisia. Chegamos ali continuamos ali com algumas visões ainda no capítulo 8, temos a visão da escuridão e do luto, e aí aqui eu também grifei, vou mostrar para vocês com cor amarela, aquilo que é dito como a fome e a sede da palavra de Deus, versículos 13 e 12. Talvez dê para ver ali, é isto, 13 e 12, diz assim: Eis que virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Javé. Cambalearão de um mar a outro mar, errarão do norte até o levante, à procura da palavra de Javé, mas não a encontrarão. São textos aqui para a gente ler, parar e meditar durante o nosso dia. Textos fáceis, rápidos, mas que devem levar cada um de nós a meditar, porque aqui nós temos uma linguagem muito atual mesmo. Capítulo 9 é outra visão, então nós lembramos aqui dos capítulos 7 até o 9, nós temos algumas visões e algumas correções dadas pelo profeta Amós. Capítulo 9, primeiro, a queda do santuário, depois nós temos ali algo chamado doxologia, que ele enfatiza o poder de Javé, e aí nós vamos ali para um momento, não é castigo, mas dizer que os pecadores, eles perecerão, eles irão sofrer. Eu grifei ali os versículos 8 e seguintes. Veja o versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Javé estão sobre o reino pecador. Eu o suprimirei da face da terra. Contudo, não quero suprimir totalmente a casa de Jacó. Oráculo de Javé. Versículo 10. Pela espada morrerão todos os pecadores do meu povo, aqueles que diziam: a calamidade não avançará, não nos atingirá. Profecias aqui muito claras. E aí nós temos os últimos versículos do 11 ao 15, são versículos de esperança, são são exemplos e palavras aqui, razões de esperança, de perseverança para aqueles que estão no caminho de Deus. Então no final ali o livro não termina com a invasão da Síria, não termina ali com mais desgraças e mais sofrimentos, nem dizendo e repetindo aquilo que eles estavam fazendo de errado. O livro termina com esperança, que Deus ele iria prevalecer. Não havia sofrimento grande ainda, porque era um momento aqui de opulência, um momento aqui de
conquista das fronteiras, o momento onde o reinado ele estava sendo cada vez mais próspero, mas a dificuldade viria, o sofrimento viria, os inimigos, as nações vizinhas invadiriam, aqui no caso a Síria, e eles seriam muitos deportados, muitos estrangeiros viriam para cá e teria muito sofrimento, mas o sofrimento não seria a última palavra, haveria paz, haveria um futuro melhor. Aqui na minha Bíblia eu coloquei como título assim: Dias de justiça e proximidade entre os pobres e os ricos existirão. Texto que nos mostra promessa de um futuro melhor. Irmão e irmã, esse é o livro do profeta Amós. Amanhã, se você tem a sua Bíblia, muito fácil de encontrar. Se você volta um pouco antes de Amós, nós temos Joel. Se você volta um pouco antes de Joel, nós temos Oséias. Então, você já encontrou Amós, você vai voltar um livro, tem Joel, que é 4 capítulos, dá para ler em um dia. Mais para frente nós vamos ler. E aí depois, antes de Joel, nós temos Oséias. E amanhã é o dia que nós vamos começar a ler o profeta Oséias. Amanhã 3 capítulos, 1, 2 e 3. Esse começo aqui de Oséias é muito bonito. É um texto, assim, de uma profecia que toca muito o coração. Quem, assim, é mais jovem e vai ver aqui, Oséias, ele se casou com uma mulher que era prostituta. Uma mulher que era prostituta. Imagina o sofrimento daquele homem. E aí vem Deus e utiliza aquilo para mostrar que o exemplo da vida de Oséias, casado com uma prostituta, era o mesmo relacionamento que Deus vivia com o povo. O povo se comportava como uma grande prostituta. Mas Deus não desistiu do povo. Então o profeta Oséias também está nesse mesmo contexto aqui de Amós, talvez um pouquinho depois. Irmãos e irmãs, terminamos mais um livro da Sagrada Escritura com a graça de Deus. Já estamos indo aí quase para o livro, quase para o número 25, para o livro de número 25. Então já lemos bastante, vamos continuar lendo. Amós foi lido, meditado em 3 dias. Se Deus quiser, a partir de amanhã, o livro de Oséias, em 4 dias, nós iremos encerrá-lo. Parabéns, Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado àqueles que contribuem para a manutenção do canal. Muito obrigado a você também, que continua rezando, ajudando na divulgação do nosso vídeo. Faça sempre a divulgação, porque você também terá os méritos de um evangelizador. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Encerramos agora o profeta Amós. E amanhã, com a graça de Deus, iremos começar o profeta Oséias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.